Transformação. Ato de transformar-se. Alterar, modificar, renovar. Transformar. Problemas em oportunidades. Dados em inteligência. Processo em funcionalidades. Empresas em novos parceiros. Clientes em protagonistas da criação. Transformar-se diariamente sem perder a essência. A inovação, a agilidade e o sorriso no rosto para fazer o que amamos. Conectar pessoas e empresas de forma sustentável. Para nós, a transformação é uma experiência infinita, uma insaciável jornada de fazer todo dia o mundo melhor amanhã. Isso está presente no nosso DNA. Somos Finet. Contribuindo e agradeço de antemão aí o convite para participar desse evento. Temos também o Gabriel Motomura, sócio do BTG Pactual e head do BTG Mais Business. Bom, obrigado pelo convite, obrigado Ori, obrigado Jonatas, foi um prazer participar aí com vocês. Obrigado. Temos também a presença do William Leite, Global Controller da Move, uma empresa do grupo Cosan. Obrigado pelo convite, bom dia pessoal, espero contribuir com esse excelente evento. Legal. E o meu colega, Ori Brandão, diretor comercial e de marketing da Finet. Bom dia Jonatas, bom dia pessoal, agradecer a todos aí que aceitaram o convite e o pessoal que está assistindo a gente. Obrigado a todos pela participação. Para começar, eu queria trazer alguns insights de dois estudos recentes, feitos com CFOs de grandes empresas do mundo todo e pelo Institute for Business da IBM. Não é novidade para ninguém que o mercado tem passado por uma disrupção acelerada em termos de tecnologia. No entanto, em 2018, apenas 17% dos CFOs identificaram como prioridade de atuação a transformação digital. Essa mesma pesquisa foi replicada agora durante o período da pandemia, e esse número, que em 2018 era de 17%, passou para 62%. Um outro estudo recente desse mesmo instituto identificou que a tecnologia para os CFOs é o item de maior influência externa
que afetará suas organizações nos próximos anos. 74% deles citaram algum tipo de tecnologia ou inovadora como sendo a maior ameaça em relação à competição. Isso mostra que as mudanças tecnológicas na gestão financeira, que até pouco tempo atrás, ou muitas vezes eram deixadas num segundo plano dentro das organizações, foram priorizadas nos últimos tempos e aceleradas durante esse período da pandemia. Esse é o tema principal da nossa conversa de hoje, mas eu queria aproveitar a presença do Motomura, já fazendo uma primeira pergunta, para ele explorar um pouco e de forma breve, um tema de grande importância e totalmente ligado à gestão financeira das empresas, que é a macroeconomia, sobretudo a oferta de crédito. Começando com você, Motomura, qual é a sua visão sobre o cenário econômico atual e impactado pela pandemia? E mais do que isso, falando em crédito, já se tem alguma retomada do crédito no mercado? Da nossa cadeira aqui de concessão de crédito, principalmente para pequenas e médias empresas, viu, né, aí um estresse grande no cenário macro e no cenário econômico em geral. Quando chegou a pandemia, ali no final de março e abril, né, com uma grande retração de atividade, com um nível de incerteza muito, muito grande, né, mas aí acho que o governo e o Banco Central agiram na contenção e mediar esse estresse. Então, teve a reunião do Copom ontem, né, mantiveram a Selic no mínimo histórico de 2%, né, o que permite construir, acho que os juros é uma grande medida de ponte para o futuro. Né? Então, os juros vai dar acesso a capital para a retomada das atividades, vai dar acesso a permitir que as empresas que estejam eventualmente mais alavancadas, receita no seu faturamento, elas possam sobreviver e possam cruzar aí esse momento de estresse. Também é importante falar, aí também sem me alongar muito, mas a gente já está vendo uma retomada de praticamente todos os setores, né, econômicos. Salvo engano, o último estudo do IBGE, só a hotelaria ainda está com uma recuperação mais lenta, mas todos os outros, em maior e em menor grau, estão acelerando. Teve uma medida importante do governo em injetar capital na economia, né? Então, medidas regulatórias para incentivar, por exemplo, rolagem de financiamentos, mais prazo para pagamento, financiamento de folha, né? Medidas do BNDES de editais para conseguir. Então, acho que tudo isso que está sendo, na nossa visão, acho que estamos superando aí as expectativas. Né? A gente vai falar talvez um pouquinho na frente, podemos falar de inadimplência e como é que se comportou, mas acho que assim, o big picture é esse, a gente tem um desafio. Né? Já cruzamos o desafio, pegando o gancho aqui, tecnológico, de botar todo mundo, né, os colaboradores, grande parte em home office, conectar esse pessoal todo e o desafio da produtividade, que no final é um fator relevante aqui também para o contexto brasileiro. Acho, na minha visão, ultrapassamos bem, né? Foi uma grata surpresa que o pessoal consegue trabalhar de home office com maior ou menor demanda de tecnologia, mas vai ficar mais premente essa, né? Acho que não vislumbro aí no curtíssimo prazo, todo mundo como no escritório como era antes. E isso vai dar muita oportunidade de crescimento e de ferramentas tecnológicas. Pegando o seu gancho aí ainda com você, Motomura, no tema de tecnologia, você citou alguns exemplos, de que forma você acha que a tecnologia pode contribuir para as empresas nesse momento de retomada? Vou deixar o Riodo e o William falarem para as grandes empresas, que acho que eles vão estar mais capacitados que eu. Vou falar do universo de pequenas e médias, que é aqui do BTG mais Business. O
que a gente enxerga que o empreendedor, um sonho, né, ele constrói uma empresa pequena e o que ele quer fazer, o que ele gosta de fazer no dia a dia é pensar num novo produto, é o contato com o cliente, é vender mais, é ter uma solução melhor, uma peça melhor. E na prática essa lógica se inverte, ele fica 30% do tempo, talvez menos, pensando, né, nessa parte do core business e 70% do tempo pensando em contabilidade, reporte fiscal, financiamento com banco, folha de pagamento, né? Então a gente acaba tendo uma subutilização, digamos assim, do potencial empreendedor, né? A gente pode liberar e criar muito mais riqueza para o Brasil como um todo, se a gente conseguisse automatizar essa série de tarefas. Eu acho que, até passando a bola um pouquinho para vocês, acho que a Finet vem contribuir bastante nesse sentido. É um dos principais parceiros aqui da plataforma do BTG Mais Business, que é isso, como é que a gente faz a automatização, chegar lá na ponta para o pequeno e para o médio e facilitar a vida, né? Deixar ele focar no que importa, que é como que ele faz para crescer o negócio dele. Para gerar negócio, né? Exatamente. Muito boa visão. Deixar a parte burocrática, digamos assim, mais automatizada, de forma mais eficiente. Muito boa visão, Motomura. Obrigado. Queria já passar a bola, então, já que o Motomura começou falando do universo do banco e de pequenas e médias empresas, o William, né, no caso da sua empresa, que tipo de soluções ou ferramentas vocês tiveram que acelerar a adoção nesse momento de pandemia? Porque de uma hora para outra todo mundo teve que trabalhar de casa. Exatamente. Então, como é que foi a experiência de vocês, no caso de uma grande empresa, e quais são os desafios da área financeira para se adaptar a esse novo modelo de trabalho? A pergunta é ótima, Jonas. Eu acho que o que é importante colocar assim para contribuir, no caso da Move, né, e do Grupo Cosan como um todo, a gente já vinha numa jornada tecnológica já há um tempo, né? Então nós vínhamos trabalhando, víamos atentos às tendências e tentando capturar o que era viável, o que faria sentido para o nosso negócio. A pandemia ela não trouxe nenhum fator novo, ela realmente criou um momento disruptivo onde ela acelerou de um dia para a noite uma série de situações. Então, sem dúvida, pegando aqui no cerne da tua questão, o primeiro desafio foi a questão de ferramentas colaborativas, né? Que é como que eu coloco do dia para a noite mais de 5.000 profissionais em casa, os escritórios globais da companhia, para atuar de forma sincronizada. Então, isso eu acho que sempre foi um primeiro desafio. Teve seus desafios, mas a gente conseguiu passar bem por a situação. Depois de passar esse primeiro, né, solavanco, sem dúvida, entra muito especificamente sobre o ponto, que é como que eu faço agora sistemas que eram naturais e que as pessoas se acostumaram a trabalhar, né, dentro dos escritórios, como eu faço eles operarem da mesma forma no ambiente virtual, em cloud, em outras ferramentas. Então, questões que foram aceleradas, assim, colocando em 2 tripés relevantes, sistemas fluidos 100% em cloud. Então, sistemas que até então eram muito ainda em hard disk, ou seja, muito em offline, tiveram que sofrer uma aceleração rápida para serem colocados em plataformas de nuvem, para que nós pudéssemos operar ele de qualquer lugar, né? Anyplace, anywhere, enfim, atuando deles da melhor forma possível. E o segundo, como que daí esses sistemas agora num outro ambiente virtual, eu crio melhor eficiência dele. Então, ferramentas de como eu acelerar e criar mais segurança das minhas transações, como que eu gero plataformas mais seguras para transacionar não somente dados e informações financeiras, mas toda a cadeia de valor, né, da organização, foram ter que ser revistos. E, sem dúvida, né, como que eu torno mais eficientes os meus processos, porque a pandemia ela trouxe impactos em todas as organizações, em algumas em mais ou menos nível. Então, eu tive que reinventar processos para torná-los mais eficientes, buscar enxugar mais os custos de servir da organização. Então, automatização, eficiência e soluções envolvendo inteligência artificial e machine learning foram essenciais para a gente acelerar alguns pontos. Legal. E no seu caso, Riodo, o que a pandemia fez para vocês, o que ela induziu a vocês acelerarem alguma adoção de tecnologia
E mais especificamente sobre tesouraria, né? Quais são as formas de garantir a segurança da tesouraria de uma empresa no modelo de trabalho remoto? Na realidade, dando aí continuidade ao que o meu colega falou, a Localiza também ela é conhecida por a gente antecipar, a gente já vinha num processo de inovação, de automação muito grande. Então, na realidade, eu acho que o grande desafio, foi dito por ele também, era essas ferramentas colaborativas, como você fazer todo mundo trabalhar em casa, se antes você, por exemplo, no nosso caso, nós tínhamos umas 500 pessoas que tinham VPN. Como que eu transformo isso para 14 mil pessoas de uma hora para outra? E sem quebras, né? sem perdas, sem interrupções na comunicação. Esse foi um grande desafio, mas ele foi vencido, foi tranquilo. Né? Outro aspecto é como que eu faço, então, a interação das pessoas, cada um no seu espaço, longe, cada um longe. A ferramenta que a gente estava usando antes era o Skype, mas o Skype tinha só limitação. Então, nós migramos rapidamente para o Teams, e o Teams tem ajudado muito e facilitado muito os trabalhos. Né? E, no fundo, quando a gente olha, e antes de entrar na questão da segurança, da gestão da tesouraria, o que a gente percebeu é que, se você tem uma robustez já no seu processo, em termos de automação, essas coisas todas, o home office, na realidade, ele trouxe uma quebra de paradigma. Né? A produtividade que a gente imaginava que poderia cair, ela subiu. Né? Sim. E outra coisa que também a gente vem observando aí, que melhorou muito, a qualidade das informações. Parece que as pessoas trabalhando mais isolada, né, vamos chamar assim, sem interferências, ela consegue analisar mais profundamente. Ela avança mais nos detalhes, né? E isso aí realmente tem dado aí, tem trazido aí um efeito extremamente positivo na qualidade das informações, né? Agora, do ponto de vista de tudo isso que nós estamos falando, são ações diretas, aquelas visíveis, né? E a pandemia está trazendo uma nova realidade aí para o Brasil, que nós não estávamos acostumados a trabalhar com taxas de juros tão baixas. Então, se eu fico olhando só para o processo, eu posso estar deixando um bom dinheiro na mesa. E essa é a reflexão que eu quero trazer para essa gestão financeira nova dentro desse novo modelo. Vou pegar um exemplo simples aqui. O custo do cartão de crédito. Se bobear, em algumas empresas, pode estar custando 2 vezes a rentabilidade da disponibilidade que o cara está tendo que segurar hoje no caixa, porque a pandemia mostrou esse outro lado também real, que a gente aprende nos fundamentos de finanças, que caixa é o rei, né? E durante a pandemia, com essa queda brusca da receita, isso se tornou um fato para muitas empresas no mercado, independente do tamanho, né? E se caixa é rei, esse caixa precisa ser rentabilizado. E numa taxa tão baixa, se eu não começar a olhar com profundidade os custos dos processos, eu posso estar jogando fora todo o ganho desse caixa que eu estou até pensando que estou rentabilizando. E, na realidade, eu estou perdendo o valor dele no tempo, né? Então, essa é a grande reflexão aí que eu coloco para todo mundo, que se percebe realmente no mercado que a gente estava acostumado a um modelo e talvez a gente tenha que mudar esse modelo em termos de avaliação dos custos e uma série de outras coisas. Muito bacana a sua reflexão. Alguém quer fazer algum comentário? Aproveitando a palavra sobre esse ponto que o Rildo acabou de trazer, de tesouraria. Eu queria só fazer um complemento, assim, eu acho que o Rildo colocou muito bem, acho que foi perfeito as colocações, mas essa pandemia também nos mostrou, né, principalmente no auge dela, né, que the cash is king, the data is the queen, né, porque a gestão de dados foi muito fantástica, assim, né, porque com tantas mudanças, você, sem dúvida, empresas que souberam usar um caixa, manter uma robustez financeira fundamental, tiveram melhor, mas as empresas que conseguiram sair melhor do momento foram as que tinham melhor gestão dos seus dados para entender quem eram os seus clientes, como trazer os clientes para perto, como fazer um melhor gerenciamento da sua cadeia de suprimentos, melhor dados para também conectar, como o Rio bem colocou, né, as pessoas a um novo modelo de trabalhar. Então, isso também é um fator que essa nova crise nos trouxe, que a gente não estava acostumado a usá-lo. Então, foi uma reflexão, foi um ponto novo. Estamos aprendendo a trabalhar com isso. Vai ser uma tendência daqui em frente. Eu lembrei de um ponto aqui que eu acho que vale a pena dentro dessa linha que você colocou, que é uma situação que a gente implementou e quando chegou a pandemia, a gente estava com uma certa maturidade e ajudou bastante.
as empresas são grandes, né? Nós temos e os custos são dispersos dentro da empresa. E quando você tem uma ruptura brusca da receita, para você tomar uma decisão, você tem que saber onde que o custo está te batendo mais, onde você pode aliviar mais. E talvez aí uma referência para as pessoas analisarem a possibilidade de implementar é a gestão matricial de despesa, onde você, com essa metodologia, essa ferramenta, você consegue enxergar exatamente onde você está tendo o maior impacto e onde você mexer, onde você tem o melhor resultado, né? Então, acho que isso aí também ajuda muito, tá, pessoal? Acho que seria legal também da cadeira, né, de duas grandes empresas, entender um pouquinho melhor como é que teve o impacto. É óbvio, teve na rentabilidade do caixa, que você explorou muito bem, mas e na parte dos empréstimos e financiamentos? As coisas se compensam, né? O alívio do custo financeiro, de um lado, remedia total, mas ou parcialmente a baixa remuneração do caixa? Bom, posso começar aqui. Pode começar. Na realidade, aí, o custo, vamos chamar, da dívida, ele sofreu um impacto, ele já vinha sofrendo um impacto, o mercado de isso estava mudando o patamar dos spreads no mercado, e a pandemia, quando chegou, ela trouxe uma realidade esperada, que era que não tem nada a ver com risco, mas sim com a liquidez. Alguns gestores de mercado, em função da estratégia, precisaram vender papéis de última hora, e todo mundo sabe que quando a gente vende por necessidade, o mercado se aproveita. E nessa situação, alguns títulos foram reprecificados, não alguns, uma grande maioria dos títulos foram reprecificados de uma forma absurda. Saiu um custo de 110% para 160%, 180%, até 200%. Né? Na equivalência DI, saiu de algo abaixo de CDI, abaixo de 1% para CDI mais 4%, 5%. Isso foi tônica no mercado em abril até ali maio, ainda um pedaço. Isso aí é a nova realidade que nós estamos. Então, na realidade, o que está acontecendo hoje é que os custos estão num outro patamar e a rentabilidade da disponibilidade permaneceram no mesmo até abaixo. Então, a preocupação do custo do carrego, que é aquela empresa que tem disponibilidade e está trabalhando com disponibilidade no caixa, é tomar esse cuidado. Realmente há uma dispersão hoje, vamos chamar assim, houve uma abertura aí do intervalo, o gap está muito alto, né? O Hildo, o seu vídeo ele ficou sem nesse momento, só para te avisar aí. Tá bom. E do seu lado, William, quer complementar alguma coisa? Só complementando, assim, o que o Hildo colocou, para mim faz muito sentido também, no Grupo Cosan e na MUV, a gente também sentiu esse baque, né? Então, basicamente, quando a gente estava fazendo posicionamentos de reforço de liquidez no auge e no começo da pandemia, a precificação do risco foi muito além do que somente a taxa de juros, então empréstimos a curvas muito altas, né, de mercado. O que nós buscamos fazer como uma estratégia de reforço da liquidez e posicionamento, foi no nosso caso, como nós temos aí operações globais no grupo, foi também observar operações cross-border. Então, olhar, por exemplo, PPS, ou seja, disponibilidade de captação no exterior, né? Porque eu consigo fazer um hedge natural ou então um hedge composto com caixa e moeda estrangeira. Então, estratégias que nos fizessem capturar recursos para reforçar o posicionamento de liquidez a taxas mais competitivas. Empresas do grupo também, num cenário de crédito restrito e rentabilidade da disponibilidade baixa, também fizemos lançamentos de alguns bonds, né? Então, conseguimos também capturar através de lançamento de bonds a uma taxa competitiva, porque a janela se inverte, né? Ela abre uma oportunidade nesse sentido. Mas daí eu acho que o ponto é importante que ele traz, né? Porque são ferramentas, às vezes, que grandes conglomerados como nós conseguimos aplicar. Mas pesquisa de semana passada da FEComércio mostra que, para o médio e pequeno empreendedor, 72% deles estão dependendo de linhas de crédito subsidiadas para a retomada. Então, a realidade a gente também sabe que é outra. Então, parte também das nossas ações que o Grupo Cosan vem fazendo, muito mais no âmbito social, é como reforçar e criar, né, ser um hub para disponibilizar também linhas de créditos para os nossos parceiros da cadeia, para que também, de novo, isso é bom para nós quando faz sentido para o nosso todo.
Então, como que eu gero valor na cadeia? Esse foi um ponto importante, viu, William? Só para complementar, porque quando eu falei daquela mudança brusca, onde a liquidez começou no mercado pelos gestores, os bancos tiveram que socorrer, sim. Ou seja, o olhar foi tudo para a grande empresa, ou seja, o volume que saiu naqueles primeiros momentos foram para as grandes corporações. E todo mundo esqueceu que as grandes corporações sobrevivem em função dos pequenos, né? Exatamente. Esse é o ponto. Então, posteriormente, o que a gente vem observando é que tanto os bancos estatais, como o Banco do Brasil e Caixa, se voltaram basicamente para o pequeno e médio. Deixaram de olhar para o grande. As grandes corporações também fazendo iniciativas através de ONGs, né? Criando aí associações para permitir um acesso a crédito dos pequenos. E se realmente a gente acabar com os pequenos, a grande deixa de existir, né? Então, realmente, houve um movimento tardio, mas eu acho que ele chegou e eu acho que agora ele está conseguindo engrenar. Tanto é que umas linhas recentes aí provocadas pelo governo para pequena e média, na medida que elas foram colocadas no mercado, acabavam assim em questões de segundos, né? Então, exatamente. O mercado estava ávido aí por esse recurso, né? Muito bom. Eu queria retomar um ponto que o William comentou, que é muito interessante nesse momento, que são relacionados aos dados, né? Quantidade de dados, as análises, etc. E passando um pouco a bola para o Ori, quando a gente fala das ferramentas de Big Data, Machine Learning e automação, como é que a gente pode utilizar dessas ferramentas, essa enormidade de dados disponíveis, de que forma eficiente usar para ajudar os gestores a tomarem a melhor decisão? Bacana, Jonathan. Bom, o que não se mensura não se gerencia, né? Então, esse tipo de tecnologia, Big Data, Machine Learning, RPA, agrega numa extração de dados mais rápida e qualitativa, né, para tomada de decisão. A aplicação do Machine Learning, por exemplo, que é um conceito associado à inteligência artificial, no contas a receber ou no contas a pagar, ele pode trazer até uma inteligência computacional, né, para esse processo. E quando você fala principalmente de RPA, hoje, né, que a gente tem menos pessoas em loco, menos pessoas no escritório, você robotizar esses processos manuais, fora as questões de segurança, né, de rastreabilidade, etc., você traz uma velocidade e uma assertividade muito maior no processo financeiro. Então, quando você está investindo em tecnologia, que foi até o gancho que o Riodo e o William colocaram, né, no tema anterior que a gente estava falando, que as empresas que já estavam com um gerenciamento melhor dos seus dados, ou com uma maturidade maior nesse gerenciamento de dados, passaram por esse período da pandemia de uma forma menos traumática, né? Eles não... Claro, tem adequações, como eles colocaram, mas você passa de uma forma menos traumática. Você suporta mais essa mudança, porque, na verdade, você já startou essa mudança, né, anteriormente. E o start dessa mudança é com tecnologia. Lembrando que a tecnologia não trabalha sozinha, né? Tem que ter uma mudança de cultura, de postura e até de processo dentro das companhias para ser um sucesso realmente. Não adianta você pegar uma inteligência artificial ou ter N dados dentro de um Big Data e colocar isso simplesmente como estático ali, sem nenhum tipo de ação em cima, né? Acho que a qualidade dessa ação é tão importante quanto a tecnologia que está sendo adotada. Legal. Quer comentar alguma coisa, Riodo? Eu acho que esse ponto que o Ori comentou é o mundo moderno, né? A disponibilidade da informação está aí e, através da informação, você consegue identificar oportunidades e ameaças, né? Então, quanto mais você conseguir trabalhar com as informações, mais próxima da realidade você vai estar, né? Porque é aquilo que eu brinco muito, automação é legal, mas se você não vier acompanhado por um processo de gestão bem robusto, que controle os indicadores corretos, perfeito. É aquilo que eu brinco muito, o robô bebe, o robô vai para a balada, o robô dorme, né? Então, quando você descobre, você está num buraco que você nem percebeu, né? Então, quanto mais detalhe você tem, é importante aí, viu? E a gestão dessa informação, né, Riodo? Não, a tecnologia em si, só disponível a tecnologia sem você atuar em cima dela de uma forma concreta, de uma forma produtiva, tecnologia por si só ela não vai te dar nenhuma tomada de decisão, né? A tomada de decisão é em cima do gerenciamento de informações.
E muito aí complementando, esse tema é muito em pauta quando se fala de estratégias comerciais e de marketing, mas indo para o nossa situação aqui na gestão financeira das empresas, ele passa a ganhar relevância e passa a ser fundamental, né? Até o que o William colocou. Então a gente deixa só de pensar em questões envolvendo segmentação de mercado e estratégias, etc., e passa para também olhar dentro de casa, como o Riodo muito bem colocou, na gestão dos custos, que passam a ter mais atenção. No seu caso, William, vocês têm alguma ferramenta? Quer comentar alguma coisa especificamente sobre... porque a gente está falando de grande corporação, né? Diferente um pouco das médias. Não, sem dúvida. O que eu posso trazer, assim, eu acho que até, assim, em termos de ferramenta, a Move e a Cosan, ela vem no ritmo exatamente igual, mas a reflexão que eu queria deixar em base no que o Ori e que o documentário, assim, não trata-se mais de falar se uma empresa quer ter tecnologia ou não, assim, né? Falando da nova fronteira do conhecimento, da nova fronteira de disrupção de negócios. Empresas que não buscarem isso em certo grau, a depender de seus mercados, seja para processos financeiros, seja como buscar uma melhor oferta ou melhor forma de se conectar a negócios de plataforma, se conectar melhor com seus clientes, gerar opções de canais digitais, complementando os offlines e outras maneiras, caminham fortemente, no meu ponto de vista, a percorrerem caminhos muito complexos e possivelmente quebras, né? Possivelmente quebras vão existir nesse processo. Né? Não falamos mais apenas de uma questão de querer ser uma empresa tecnológica ou não, falamos de querer sobreviver na nova economia, do novo formato como o trabalho vai acontecer ou não. Né? Esse é um ponto relevante. Agora, só uma reflexão aí nesse ponto seu, eu acho que vale a pena para todo mundo pensar, porque quando a gente olha o mundo, né, as várias evoluções tecnológicas que estão ocorrendo no mundo e a transformação digital dos meios de pagamento, essas coisas todas, é uma das mais ágeis, vamos chamar assim, está numa velocidade, realmente uma dinâmica muito grande. É importante a gente também, na hora de fazer a reflexão do tamanho do risco, o contexto do seu país, né? Como que essa evolução está indo? Não adianta eu falar, o Reino Unido, aí nós vamos falar um pouquinho de Pix lá na frente, já está bem maduro. Mas como que ele entrou lá? De que forma que ele entrou? Nós precisamos pensar que o Brasil é um país onde o cartão, apesar de ele não ter uma penetração grande, ele se transformou no segundo salário, né? Sem dúvida. E ele está assim, toda essa evolução está vindo contra, de certa forma, o cartão, né? A tendência é você matar o cartão. Sim. Né? E outras formas também. Só Mas que... um ponto... Desculpa. Não, pode concluir, Hilton, por favor. E se você matar o cartão, na realidade, você está prejudicando a renda indiretamente. Porque hoje o cartão, indiretamente, ele está relacionado a uma segunda renda do pessoal brasileiro. Né? Então, quando a gente começar a olhar para essas transformações todas, tem que olhar o seguinte, que determinadas situações, se eu paro com ela, indiretamente eu estou parando com a minha receita também. Sem dúvida. Não adianta olhar para a evolução pela evolução, mas sim pelo impacto que ela vai te provocar. Né? Sem dúvida nenhuma. E aí eu acho que fica até um ponto aqui para contribuir, né, para os diversos gestores aqui que devem estar olhando, pessoas de líderes de área de finanças, independente também da empresa, entender e saber olhar o quê, né? O olhar tem que ser global, tem que saber como o mundo, a sociedade está evoluindo. E, obviamente, fazer o filtro, adaptando as curvas, como essa evolução impacta no seu mercado, na sua região, de como ele atua. Coisas que são importantes sempre levar em consideração. A gente fala-se muito hoje de indústria 4.0, quarta revolução industrial. Mas o que é o grande monte da diferença para as anteriores? Até a terceira falávamos de evolução maquinária, ou seja, onde máquinas eram colocadas para substituir trabalho braçal. A quarta, eu estou falando de trabalho cognitivo, estou falando de máquinas que pensam. Então, assim, né, existem estudos diversos, Fundo Monetário Internacional, Fórum Global, mostrando pesquisas que mostram que daqui a 10 anos, uma grande parte dos trabalhos convencionais que existem hoje simplesmente não existirão mais. Uma criança que está hoje na pré-escola não terá 65% das profissões que nós temos hoje quando ela estiver em período de aplicar para um vestibular. Então, quais são, inclusive, os skills desse novo líder de finanças? Como que ele tem que se olhar e se preparar para essa nova situação e encarar essa realidade? Então, esses são pontos assim, né, que isso serve para qualquer empresa, né, de um grande conglomerado econômico, até para o gestor de um micronegócio, que tem que entender a situação onde ele está colocado, até para poder prosperar da melhor forma.
Bacana. Pode, Motomura, por favor. Eu acho que é legal também, o Ryodo colocou bem da gente analisar, né, a realidade e o contexto do país junto com a solução que tá se propondo. E aí, comentou um pouquinho de pagamento, de PIX, mas até quando a gente fala de regulatório, por exemplo, do Open Banking, né, a gente tem duas grandes vertentes. Então, a gente fala e ouve falar muito do modelo de UK, né, da Inglaterra e da Europa, que é um modelo regulado e tem as evoluções, a programação. E, na verdade, se a gente olha o modelo americano, já existe Open Banking. E não precisou de nenhuma regulamentação, não precisou de nada. Você tem lá empresas que entram, consultam as informações, consolidam, trabalham e apresentam de forma organizada, e sem essa necessidade regulatória, necessidade, na verdade, foi mais simples. Vou falar, ó, você é o usuário, você é o dono da sua informação, você pode dar acesso a quem precisar e como você quiser. Quando a gente transporta essa realidade de Open Banking para o Brasil, se a gente parar para pensar, e até nas soluções da própria Finet, já existe Open Banking no Brasil, só que é Open Banking para as grandes empresas. Então, eu aposto que o Ryodo e o William, eles entram lá no painel da Finet e olham consolidado, né, todas as suas posições financeiras. Não entra um login no Banco do Brasil, exporta, login no várias instituições, para não ficar dando exemplo. Né? Então, já existe. Acho que o grande desafio é falar, poxa, já existe. Por que a gente não faz isso para todo mundo? A gente está, vale a provocação, numa discussão de regulatório e tal, mas já tem, é só pegar o que tem e dar acesso para as pessoas e para o restante do mercado, talvez. A gente está mais próximo do que a gente imagina, né, de chegar no Open Bank, vamos estar mais próximos de chegar no Pix também. Aí só posso colocar um pontinho antes, Euri? Claro, claro. Foi boa essa colocação de um processo mais regulado e o outro que, de certa forma, já existe e não tão regulado. Só que esse não tão regulado, a gente tem que colocar aí, entra toda essa questão de contexto, porque acho que o que está por trás da máscara é a questão da segurança. Uhum. Quando eu olho para os Estados Unidos, a polícia cibernética, lá, ou a investigação cibernética, ela é pesada. Então, se eu trazer para cá sem algum órgão regulador, sem nada, a fraude vai brincar de soltar foguete, né? Esse é o grande problema, né? Então, desde o ano passado, a gente vê aí a proliferação das IPs crescendo cada vez mais no mercado, que são as instituições de pagamentos, mas muitas delas ainda sem a governança necessária para cadastrar seus clientes, para liberar esse cartão no mercado, essas coisas todas. Então, isso é um risco, e o risco ele tem uma intensidade diferente para quem recebe. O risco do compra aqui, toma mercadoria, ele é menor. O risco para quem tem uma jornada pela frente, ele pode ser maior. Então, cada um vai ter que avaliar, dentro desse contexto, qual é a necessidade aí de adequação que você vai ter que fazer aí no processo para se enquadrar, porque, que nem você falou, é um fato. Daqui a alguns anos, quem não estiver dentro desse processo está fora, né? Realmente não vai ter como sobreviver, né? E aí, pegando esse gancho do Ryodo e passando a bola para o Ori, né? A gente falar de pagamentos, hoje 80% das transações no Brasil são realizadas dentro dos 5 maiores bancos. Isso. E aí, Ori, queria ouvir um pouco também da sua visão, né? Que a gente vem falando muito, se vem comentando bastante sobre o Pix e que já passa a ser uma realidade, mas uma realidade de divulgação, né? Será que de fato o Pix vai virar uma realidade de utilização, né? E mais do que isso, que tipo de benefícios a adoção do Pix pode trazer para o mercado, né? Especificamente para as empresas, tá? Nesse segmento. Legal. Acho que só primeiro concluindo, já entrando no gancho do Pix, do que o Ryodo, o Motomura e o William colocou, acho que o sucesso e o tempo de sucesso e a aderência de uma nova tecnologia, ela está totalmente ligada com a cultura local, né? Com a cultura do país, na questões dos processos daquele país. Quando a gente fala de Pix, eu acho que ele vem para aumentar a competitividade, né, entre as instituições financeiras. Ele vem para desburocratizar muita coisa, ele vem para alterar alguns processos de tesouraria hoje,
Hoje, se você tem um boleto que vence no domingo, a tesouraria vai estar pagando na sexta ou na segunda, né? Com o Pix, ela vai ter condição de fazer aquele pagamento no domingo. Então, para o recebedor também muda muita coisa. Hoje, o Pix ele está com a projeção de lançamento oficial em 16 de novembro, né? Pelo Banco Central, do que teve aí dos últimos encontros. E o Pix hoje ele vem para desburocratizar aquelas questões de TED, de DOC, de pagamento de boleto. Ele vai ser, eu enxergo, né, que vai ser revolucionário dentro do sistema financeiro brasileiro. Claro, não vai ser uma virada de chave do dia para a noite, não vejo isso acontecer da noite para o dia, até porque, como eu coloquei, né, o sucesso da tecnologia, o tempo de sucesso vai da cultura, e o nosso sistema financeiro, está aqui o Motomura e está aqui o Riodo e o William, brasileiro, o sistema financeiro brasileiro, ele é diferente de todo o resto do mundo, né? Só a gente tem boleto, só a gente tem essas questões de cobrança, só a gente não está começando a explorar cartão de uns tempos para cá de uma forma mais intensa. Hoje a gente ainda tem 40% dos pagamentos do Brasil feitos em dinheiro. O Banco Central gasta 3% do PIB nacional só em numerários. Então, eu enxergo que o Pix, com uma curva, né, de aderência, talvez a médio prazo, ele vem para fazer romper toda essa questão aí desse, vou chamar de monopólio, mas da centralização das transações em grandes bancos. Então, juntos, conectados diretamente com o Open Bank, né, trazendo o conceito do Open Bank que o Motomura colocou, eu acho que o Pix vai ser um divisor de águas, não do dia para a noite, mas ele vem sim para ser um divisor de águas junto com o Open Bank. Eu queria dar um ponto nesse comentário do Ori, complementando. Concordo 100% quando a gente fala assim, que é um movimento de disrupção que ele vai ter a sua curva de maturação. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, assim, né, é claramente que aquele tipo de movimento que, até olhando os casos da história recente, você vê que é alguma coisa que vai pegar tração e em algum momento ele vai ter o seu espaço ali bem posicionado no mercado, na forma. E até porque, qual que é o grande ponto que isso vai trazer? A concorrência do custo para as empresas será extremamente competitivo. Riodo colocou na primeira frase dele assim, que o grande hoje, o ponto de interrogação na tesouraria, né, Riodo, assim, né, é a questão que hoje eu opero rentabilidade de uma disponibilidade a um custo X, porém o meu custo de operar financeiramente está 2 vezes maior. Então, isso vem, por exemplo, a criar uma disrupção do ponto de vista competitivo das empresas, onde vão poder operar uma grande parte dos seus fluxos financeiros a um custo infinitamente menor, né, pelo menos é o desenho disso, né, do que as transações convencionais de banco. Então, isso vai estimular um ambiente de competição que, para pequenos e médios empreendedores, startups, pode ser um movimento interessante, até pela aderência de cultura, do formato tecnológico, mas até para empresas talvez mais consolidadas, que vão sempre estar em busca de camadas mais competitivas, e uma camada mais, vamos dizer assim, né, de enxugar estruturas e operar de forma mais eficiente. Então, isso também gera esse ambiente de competitividade. Eu acho que esse é a grande ponto de tração, que é o que vai beneficiar essa nova tecnologia em termos do ambiente como um todo, não só a tecnologia em si. Eu acho que juntando os dois, o Riodo falou muito bem da questão do cartão e do aumento do poder de compra, né, do poder de consumo decorrente do cartão, e depois a gente migrou um pouco para falar de Pix e de tecnologia de pagamento. E juntando os dois mundos, acho que hoje, quando você recebe ou você faz uma oferta de pagamento, tem 2 componentes dessa oferta de pagamento. Tem o processamento da transação em si, garantia de fraude, etc. E tem a componente crédito. Uhum. Né? O Pix, acho que ele pode ser transformador na questão da tecnologia de pagamento. Uhum. Então, talvez vai otimizar e vai aumentar a competição. Você fala, poxa, talvez o meu MDR, né, que é a precificação para você passar uma transação, com o Pix ele possa ser uma fração do custo que é hoje. Tem outra componente que é tão importante quanto, que é, poxa, lá atrás, né, 15 anos atrás, quando era pequeno, você entrava na loja e tinha uma seção do lado ali que era o crediário. Então o cara pegava lá o negócio, anotava e depois ficava cobrando, e de repente ele começou a passar em cartão. Ele falou, não, o que passar no cartão agora eu vou receber, né? A inadimplência e a perda reduziu muito. E acho que a gente vai encontrar um meio do caminho aí de falar, pô, como é que eu uso o Pix para pagar e eu tenho essa segurança
para o varejo lá, que eu estou recebendo a transação que eu tô... O à vista tá óbvio, né? Liquida rápido, mas e se eu quiser vender em 10 vezes? Se eu quiser vender em 5 vezes? Vai ter um meio do caminho, a coisa não é... O Pix não elimina o cartão de crédito, vai ter uma composição bacana aí. Vai ter que ter, né? Tem que ter. Sim. Bacana. Você queria complementar algo, Riodo, para mim? Não, tá isso que eu ia colocar isso aí no Motomura. Bacana. São as ferramentas aí que vêm certamente para mudar um pouco nossa forma de transacionar. E eu queria pegar um gancho do Motomura, entrando num outro tema agora, de grande impacto, né, recente aí na pandemia, que foi a inadimplência. Tá? E aí, juntando um pouco, eu queria ouvir tanto a visão do lado do banco e também do lado das empresas, né, que, assim, de fato, teve um período, principalmente no início, que o Riodo colocou muito bem, que o caixa passou a ser o rei, né? Acho que foi essa frase que você utilizou, que muitas empresas começaram a dar mais atenção para o caixa e, ao mesmo tempo, ou se perdeu parte da receita ou começou a ter um fluxo de recebimento muito diferente do que era antes, com o aumento da inadimplência. O que eu queria entender, aí um pouco, vou começar com o William, depois eu queria passar a bola para todos falarem, que tipo de ações aí, William, ou ferramentas que vocês utilizaram durante esse período para auxiliar no controle dessa inadimplência, né? Desse aumento potencial. Eu não sei se foi o seu caso, queria ouvir um pouco de como que vocês passaram sobre isso, como que está hoje e que tipo de ferramentas vocês vêm utilizando para ajudar nesse controle. Acho que antes de entrar especificamente, eu acho que um contexto que é importante trazer, né, que é talvez uma das primeiras crises onde você literalmente teve o mundo parou por algum tempo. Então, não é que você houve um problema financeiro, não. O mundo parou e você então interrompeu toda uma cadeia. Né? Toda a cadeia ela foi interrompida. E o que nós vimos no grupo, né, números divulgados, tivemos aí quedas de mais de 30% na receita de um trimestre para o outro. Então, isso gera toda uma reviravolta do ciclo financeiro da companhia. O que nós fizemos? Acho que assim, antes de entrar na parte de tecnologia, né, o primeiro movimento, e aí também uma forma como nós atuamos, foi centralizar a comunicação. Então, a companhia se preocupou muito em questão de criar governança, criar comitês de atuação para monitorar de perto assuntos críticos. A gestão de cobrança, a carteira de crédito, foi um deles, né? Tanto do ponto de vista financeiro e liquidez, como também do ponto de vista atendimento aos nossos clientes, também gerar inspiro. Nesse sentido, um olhar atento aos fundamentos da nossa carteira, do nosso risco de crédito, monitoramento diário, né, das liquidações programadas através dos sistemas financeiros que nós temos, né, que geram esses indicadores quase que diários, né, de programações de entradas, aquilo que não entrou, e aí onde entra a gestão de dados, né, aquilo que não entrou, pela análise prognóstica dos dados daquele cliente, da composição da sazonalidade, me gera um efetivo risco de crédito ou somente é uma questão ali do solavanco, do próprio momento, quanto que eu tenho que atuar mais frente a ele para uma cobrança. Então, essa gestão financeira, tanto do ponto de vista comportamental, mudou-se como eu olhei para aquilo. As pessoas virou uma prioridade, subiu para prioridade 1, a gestão efetiva disso. Mas usando a tecnologia para suportar, tanto para a gestão e o monitoramento de indicadores diários e daquilo que estava caminhando para um potencial default, um potencial risco de insolvência mais agudo, análise de dados para que eu conseguisse também, dentro de uma restrição de caixa, que clientes e cadeias de fornecedor e a cadeia eu iria privilegiar em termos de fornecer algum alívio de capital de giro ou não. Então, os dados, a gestão dessas informações de forma dinâmica, diária, também ajuda nesse processo de como conduzir a passagem pela crise. Assim, nós tratamos isso na dinâmica dentro da companhia. Bacana. Iodo, quer comentar um pouco sobre esse tema? Não, um pouco da experiência do lado de vocês? Eu estou achando que o William copiou o que eu tinha aqui para falar, sabe? Porque, na realidade, é isso mesmo, tá? Ali no momento daquela grande crise, o principal era não deixar ninguém tomando decisão sozinho. Então, comitês foram formados, de forma que a avaliação, através da apuração de dados mais qualitativos, né, pudesse gerar uma resposta mais correta.
Por que essa resposta mais correta? Porque o problema não era pontual. O problema era geral, que nem o Willis colocou. Então, como que separar o joio do trigo no meio daquela história toda? Se eu tomo uma decisão default, eu posso matar 10 de ruim e levar 90 que são bons, né? Então, realmente, Sim. essa questão de trabalhar muito bem os dados e toda essa... forçou que Sim. você tomasse decisões realmente qualitativas. Talvez uma perspectiva importante, legal de vocês colocarem, Rioto, é que acho que vocês comentaram muito bem já da importância, né, de manter a cadeia como um todo. Então, tanto os fornecedores que são menores, quanto o potencial de compra dos clientes, e essa importância, a relevância, né, dos pequenos e médios para a economia em geral. A gente teve, aí falando um pouquinho, depois eu passo a bola para vocês de novo, um grande esforço governamental, política pública e dos bancos de financiar, né, construir essa ponte entre a quebra de receita até o andamento, ter um cenário mais claro da economia. E agora acho que a gente já está num segmento que é mais legal, que é falar, cara, como que eu financio o capital de giro para a retomada do negócio? Porque o cara tinha um caixa lá, ele gastou esse caixa pagando folha, pagando aluguel, pagando as contas fixas, né, durante a pandemia, e agora ele precisa do giro para vir. Acho que estamos é o que você falou, as linhas públicas estão saindo, destravaram, estão saindo rápido e estão bem endereçados. Olhando da perspectiva de uma grande empresa, de um consolidador, assim, que não é responsável, mas vou falar responsável, mas está inserido, né, numa cadeia grande de fornecedores e clientes. O que poderia ser, o que foi feito para prevenir a inadimplência e manter a saúde financeira tanto de uma ponta quanto de outra? Na realidade, o movimento ele veio antes da pandemia, né, no nosso caso. Nós já vínhamos fazendo um exercício, porque hoje, dentro dessa relação, principalmente no nosso segmento, existe uma palavra mágica chamada NPS. Então, isso aí é um indicador que a gente percebe com uma força muito grande. E um outro indicador também que a gente olha muito é o indicador do Reclame Aqui, que são os detratores, né? Eventuais detratores, tá certo? Então, a gente já vinha fazendo um trabalho muito grande, principalmente, por exemplo, nessa questão da inadimplência. No modelo mais remoto, a gente trabalhava terceirizando como qualquer empresa do mercado. Só que terceirizar não significa você cuidar do NPS. Porque o seu parceiro ele só tem um objetivo, cobrar. Você tem o objetivo de cobrar e manter, né? Então, é diferente. Então, nós começamos a internalizar os processos de cobrança, aí a tecnologia realmente começou a entrar. Como a tecnologia começou a ser mais acessível para uma série de situações, esse processo de migração de terceiro para interno, ele foi facilitado. E isso foi aproximando realmente ao nosso objetivo principal, que é, eu preciso cobrar, sim, com certeza, mas preciso separar o joio do trigo e manter aqueles que são bons, né? Então, esse trabalho está sendo bem feito, e durante a pandemia, já que a gente já tinha uma cultura nesse sentido, as tomadas de decisões foram muito mais fáceis, em tese, né? Não digo fáceis para receber, mas fáceis para o olhar de o que fazer. E, realmente, tivemos um processo de muitas renegociações, né? Não simplesmente cobrar, mas entender o momento do cliente, renegociar. E essa renegociação no aspecto da pessoa jurídica foi muito bom, porque o resultado foi que eles se fidelizaram cada vez mais. Eles entenderam o momento de apoio e o nível de resposta de adimplência dessas renegociações estão sendo muito bons na pessoa jurídica. Agora, na pessoa física, apesar de a gente ainda não ter um reflexo, porque você tem ainda o apoio governamental aí na liquidez da pessoa física, né? Existe um detrator que está sendo apontado em várias estatísticas, aí, várias pesquisas, que é o descontrole financeiro. Infelizmente, a cultura aqui no brasileiro bateu forte. Na medida que tinha algumas famílias que viviam de 600, 700 mil reais, passaram a conseguir viver de 2.000, 2.000 e pouco, meio que extrapolaram um pouquinho a situação e o descontrole ainda vai vir, né? Esse efeito já está aparecendo, mas eu acho que o impacto ainda está por vir, tá? Então, esse é um ponto de atenção para todo mundo no quesito pessoa física, né? Só complementando o Rioto, até um pouco da experiência nossa aqui também, achei
os seus pontos super relevantes, principalmente quando você fala que tanto no caso das renegociações quanto da inadimplência, precisou de uma análise mais detalhada para poder separar o inadimplente acidental, né, aquele que foi impactado diretamente pela pandemia, do oportunista ou daquele que de fato já estava numa situação ruim. E do nosso lado aqui, pela experiência, nós tivemos também todas essas renegociações com esses inadimplentes acidentais que foram identificados, que se identificam ferramentas, etc., de um fortalecimento das parcerias, né? Isso. Das parcerias do Exatamente. negócio. Que acabou, que você acaba assim, entendo, né? Estamos juntos nesse cenário e vamos, em conjunto, também sair para que lá na frente a gente consiga retomar e fazer bons negócios. Acho que só também queria colocar o ponto aqui na visão do nosso lado, que a gente trabalha muito com grandes empresas, né? Grandes e médias empresas. Isso também é fundamental aí para a relação de médio prazo que a gente gosta de construir. Uma união de todo o ecossistema, né, Jonathan? Para poder sair dessa, né? Em resumo, foi isso. Gente, nós estamos chegando perto do fim aqui do nosso bate-papo, que eu achei que teve contribuições muito boas. Eu queria passar, na verdade, para cada um fazer umas considerações finais, né? Se quiserem comentar sobre algum outro tema, para a gente caminhar aí para o encerramento e aproveitar a audiência e a presença de todos que estão nos assistindo. Quer começar pelo William? Sim. Mais uma vez eu queria agradecer a Finet, todos aqui os meus parceiros de conversa, que foi ótimo estar com vocês. Quem quiser conhecer mais sobre a Move, sobre o Grupo Cosan, www.cosan.com.br/move, né? Siga a gente também nos nossos canais digitais. Estou disponível também nas redes sociais do LinkedIn. Quem quiser eventualmente entrar em contato com algum questionamento adicional, fico à disposição. Agradeço de novo, pessoal. Fiquem bem, fiquem saudáveis e boa tarde a todos. Obrigado. Passar para o Iodo para fazer as considerações finais. Primeiramente, agradeço aí o convite e a atenção aí dispensada aí pelo público. Acho que o recado que eu poderia deixar aqui é que nós estamos vivendo uma mudança nunca esperada, né? Uma brincadeira que eu faço muito ali com a minha turma é: a renda fixa deixou de ser renda fixa. Quem que ia imaginar isso em algum momento, né? Sim. Então, nós temos algumas situações, são fatos, a transformação digital está aí, seja Pix, seja outra coisa que vai surgir mesmo, vão surgir novas situações. Essa questão aí da desbancarização também é um processo que está caminhando forte, ou seja, novos modelos vão surgir. Essa necessidade de trabalhar com dados é uma realidade, então, acho que cada um aí, como reflexão, nós precisamos ter uma estrutura cada vez mais analítica, né, mais cognitiva, para poder entender todas as rupturas que estão ocorrendo e qual vai ser o novo cenário, né? E preocupar, uma coisa que eu tenho isso muito forte, bato muito, e parece até que sou chato nisso, mas com a segurança e o risco. Pessoal, nós brasileiros não estamos assim acostumados ou não temos a experiência de trabalhar com fraudadores, né? Então, antes que eles nos matem, vamos fazer um exercício antecipado e combater, porque a ação deles, eles vêm com a experiência lá de fora, enquanto nós estamos aqui despreparados, né? Então, acho que esse é o grande recado. Transformação é bom, mas cuidado que existe hoje é melhor ainda, né? Então, vamos lá, né, pessoal? Obrigado, boa tarde. E qualquer coisa também estou à disposição aí, né, no LinkedIn, em qualquer lugar que vocês me encontrarem, tá? Obrigado, Ryodo. Motomura, seu microfone está no mudo. Puder ligar, por favor. Lá. Gostaria, primeiro, agradecer o convite, agradecer aí, poxa, quem participou, meus companheiros aqui de painel, conheci há pouco o William e o Ryodo, ótimas colocações. Acho que o diálogo muito construtivo e muito bem conduzido pelo Ori e pelo Jonatas. E me colocar à disposição. Pegando o gancho também do William, lançamos segunda-feira oficialmente nossa plataforma para PMEs, a entrada do BTG no varejo de pequenas e médias empresas. Então, quem quiser mais informação, www.btgmaisbusiness.com. E estamos animados aí de ajudar os pequenos e os médios nessa retomada, que acho que vai ser importante. Bacana. Ori, suas considerações? Bom, meu super obrigado aí para o Ryodo, para o William,
o Motomura pela participação, a todos também que estão assistindo a gente, e também passar que a Finet está aqui para apoiar as empresas nessa transformação digital na área financeira, na questão de PIX, na questão de soluções que dão acesso mais fácil a crédito. Então, todos os temas que a gente colocou aqui, a Finet tem, sim, soluções e tem know-how para apoiar vocês. Os links da Finet estão aí, né, nos canais do YouTube, acompanhe a gente nas redes sociais ou entre em contato com a gente aqui para a gente colocar um consultor para conseguir apoiar as empresas nessa nova jornada, né, que já começou tem algum tempo. Obrigado. Muito bem. Eu queria agradecer o time da Finet que viabilizou esse nosso painel, tornou viável. Agradecer a participação aqui do William, do Riodo e do Motomura, e o meu colega Ori Brandão. Assim, acho que a gente passou por bons pontos aqui interessantes. O tema não termina aqui, né? Muitos desses pontos aqui a gente continua nas discussões diárias e no dia a dia da gestão dos negócios, né? Dos nossos negócios. E convidá-los para uma próxima oportunidade. Bom, obrigado a todos, uma boa tarde e até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Obrigado. Boa tarde. Tchau, tchau.